Boa noite. Vamos ficar em pé e abrir João 8, 24. João 8, 24. Por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos diante da maravilhosa e gloriosa e incrível palavra tua. Não temos palavras para descrever tua palavra. Ela é maravilhosa. Nós estamos vendo os milagres teus aqui. Senhor, trazer para nós esse livro. E diante desse texto aqui, queremos curtir tuas maravilhas. Queremos saber quem é Jesus, a glória dele. Ele, o grande eu sou. E nós vamos te agradecer por isto. Dá-me graça de entregar a mensagem no poder do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu amo o livro de João. E queridos irmãos, esse livro é a glória de Cristo. Desde o começo, desde o capítulo 2, Cristo está em confronto com os judeus. Não está brigando. O Senhor era meigo, maravilhoso, cheio de misericórdia, mas cheio de verdade. Lembra que no começo fala, e vimos a graça e verdade. Graça e verdade nele. Graça porque ele tinha uma afeição de aceitação. E verdade é porque ele não brincava com mentira, não. Ele falava a verdade. Então tinha essas duas coisas. Uma que era aceitável. Ele amava aquele povo. Jesus era homem. E ele amava os homens. Tá? Então, quando nós lidamos com Deus na Trindade, a ira de Deus está sobre os homens que não são salvos. Mas Jesus, como homem, amava os homens. Tá? Então, é assim, queridos irmãos. Então você vê esse confronto dele no capítulo 3 com Nicodemos, no capítulo 4 com aquela mulher samaritana, e no capítulo 5, quando ele cura aquele paralítico, no capítulo 6, quando ele fala que ele é o pão da vida, e que ele quem comer da sua carne e beber do seu sangue teria vida. Foi um confronto incrível naquele capítulo. Capítulo 7 é um pouquinho diferente. Mas quando chega no capítulo 8, irmãos, vai chegando, sabe, João vai indo assim, até o conflito chegar a ser bem fechado. Tá? O capítulo 8 mostra isso. O Senhor nunca perdeu a força da verdade. Vamos examinar aqui. Eu vou pregar sobre o grande eu sou. E vocês podem lembrar desse título. O grande eu sou. Nosso Senhor, aqui, irmãos, nesse capítulo, ele não está falando com uma multidão de pessoas pagãs. Pessoa lá da Síria, os italianos, ou qualquer outra nação por perto. Ele está falando com os judeus, um povo religioso e fanático na tradição judaica. Mas, olha, irmãos, é triste você falar com pessoas religiosas cuja religião não é verdadeira. Paulo fala sobre isso. Zelo sem entendimento. E tem muita gente hoje, zelo sem entendimento, né? E com toda aquela pompa religiosa, a multidão carregava consigo a mais terrível ignorância, irmãos. Quando mais a pessoa sabe e não se converte, ela periga mais a vida dela. É muito perigoso, irmãos. Eles conheciam Jesus? Sim. Mas eles não aceitavam Cristo como Messias. Impressionante que eles aceitavam mais João Batista do que Jesus.
Jesus fala isso no capítulo 5, lá no final do capítulo 5. João era a luz que vocês gostavam, a luz que a candeia que apagava. Tá? O pastor é assim, todo pastor. Ele é como uma candeia, candeeiro que a gente usava quando era pequeno lá na Bahia, né? Aquele candeeiro, quando acabava a gasolina, não, acabava o querosene, apagava. O homem é assim, pastores, qualquer um, candeia apaga, ele morre. E eles estavam rejeitando a luz do mundo, o verbo. Olha, irmãos, eles estavam perante aquele de quem Moisés compareceu e ficou aterrorizado. Aquele que Moisés viu lá na sarça ardente era Jesus. Lembra que ele falou? Vai para o povo de Israel, fala com aquele povo que o eu sou me enviou a vós outros. Está vendo? Então, vamos lá. Eles estavam perante aquele que deixou Isaías pensando que ia cair no inferno, quando Isaías viu a glória dele. Isso, os irmãos querem comprovante? Leia o capítulo 12 de João e compare com Isaías 6. Aquele que apareceu para Isaías era o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Eles estavam perante aquele... Olha, depois os irmãos dão uma olhada no capítulo 10 de Daniel. Daniel, quando viu Cristo, ele caiu, ele não conseguia levantar. Ele ficou de gatinhas no chão. Ele estava fraco demais, aí o Senhor tocou nele. E ele conseguiu levantar. Olha, queridos, eu posso dizer para os irmãos, se o povo de hoje, e até nas igrejas, soubessem quem é Jesus, haveria tremor, irmãos, tremor dentro das igrejas. Ou estão brincando. Até nós aqui. Nós ouvimos a palavra de Deus, queremos saber que vamos para o céu, mas estamos assim, não é verdade? Está tudo bem para mim. Eu vou para o céu. Nós não trememos perante Ele. Não trememos aí de ficar pasmados perante Ele. Então, queridos, todo o conhecimento que aqueles judeus tinham do Velho Testamento, com suas histórias, com suas leis, com seus profetas, era o quê? Palha. Não valia nada. Conhecimento tosco, sem qualquer proveito. Por quê? Se você não conhece Cristo, quem é o Senhor da glória, todo conhecimento que você porventura tenha, não vale nada. Tem valor. E a situação não é igual aos nossos dias? A divulgação do nome de Jesus, nós vemos aí. O barulho de louvores, uma preocupação mais igrejas, grande número de igrejas que nunca vimos antes. Parece bonito, né? Parece bênção, mas não é. Grande procura por prosperidade. Tudo isso prova a mais letal ignorância que está tomando conta dos homens e mulheres em nossos dias. Por incrível que pareça, uma era de conhecimento, tá? Comunicação é incrível hoje. O mundo ficou pequeno, nós conhecemos o mundo inteiro, assim pela internet. Mas sabe, queridos, ao invés de ser a era das luzes, da luz, é a era das trevas. Nós estamos vivendo. O povo hoje está bebendo veneno, pensando que é leite. E a prova está onde? Pastor, o senhor não está julgando, não? Não. A prova está no orgulho que inflama os corações em nossos dias. Eu preguei em várias igrejas. Você não vê mais um interesse vívido pela palavra. O que nosso Senhor estava mostrando àqueles judeus.
esse capítulo é interessante. Vamos examinar o texto. Os irmãos podem perceber que tudo começa com aquela mulher adúltera. Lembra? Está vendo aí o capítulo? E Jesus entra de cheio, falando ali no versículo 12, eu sou a luz do mundo. E no versículo 21, ele entra defendendo a sua missão. Aquele povo estava assim como que atacando ele, colocando o dedo na frente dele, dizendo, o Senhor não é Messias, não. O Senhor não é o Cristo que nós estávamos esperando, não. E ele está aqui defendendo. Jesus fala com habilidade, ele sabia quem é aqueles homens. Corações endurecidos. Então, irmãos, quando chega nesse versículo 24 aí, os irmãos observem, ele vai de cheio. Sabe aquele soco, mas com calma, mas ele vai mesmo. Aqueles homens eram para estar sabendo disso. Ele não era um mero nazareno. Ele não era um filho de José, coisa nenhuma. Ele era Deus. Impressionante. Então, irmãos, ele estava tentando mostrar. Ele não estava dizendo, eu vou fincar isso no coração de vocês. Ele estava apenas dizendo a verdade para eles, para ficar registrado para nós. Então, baseando no versículo 24, eu tenho 3 assuntos para tratar. Primeiro, o conhecimento que eles tinham de Jesus era inadequado. Segundo lugar, o conhecimento do Senhor está acima de qualquer compreensão humana. Tem que ser dado por Deus. Em terceiro lugar, a triste consequência eterna. Porque Jesus diz, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Irmãos, estão vendo aí a consequência. Vamos lá. Em primeiro lugar, o conhecimento que eles tinham de Jesus era um conhecimento inadequado. Vamos ler o texto novamente? Olhe bem, os irmãos fixem aí nesse texto. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que, agora vem aqui na minha Bíblia com letra maiúscula, eu sou, morrereis nos vossos pecados. Como eu havia falado antes, começando esse ponto aqui, ele via Jesus apenas como homem. Eu já falei para os irmãos, eles têm uma tendência, até nessa revista que nós temos aí, de fazer uma figura de Jesus como um ser bonito, um homem bonito, de barba, de cabelo grande. Irmãos, não era se parecer de Jesus. Jesus era, humanamente falando, ele era feio. Tá? Por isso que eles rejeitavam. Você lembra quando Saul apareceu? Saul era bonito. Eles receberam logo. Pimba! Esse vai ser o nosso rei. Jesus não. Nazareno, de uma cidade pobre, filho de um carpinteiro, humanamente falando, não tinha aparência bela. O que esse cara quer? Não tem nada. Ele não tem nenhum poder de filosofia. Ele não tem nenhum poder de política. Era isso que eles queriam. Vocês lembram de João Batista, como eles iam atrás? Porque João Batista não era o Messias. João Batista era um profeta. Mas a Cristo mesmo, a luz do mundo, perante eles. Olha, queridos, eles mostravam discriminação social. Filho de uma família pobre em Nazaré. Então, queridos, por contemplarem apenas a aparência, eles eram tomados pelos desejos carnais e ambicionavam o mesmo que qualquer pagão do mundo quer. Está vendo? Olha os judeus aí, nós somos melhores, nós damos aula, nós pegamos e ensinamos judaísmo para pessoas lá da Espanha, da Itália, de qualquer lugar do mundo, nós buscamos prosélitos para encher e todo mundo conhecer. Paulo fala sobre isso no capítulo 2 de Romanos. Os judeus eram orgulhosos, dizendo que ensinavam as crianças, tinha
curso pedagógico, por exemplo, né? E sabiam ensinar tudo errado, irmãos, porque não conheciam o seu Deus. Vamos lá. Então, por contemplar a aparência, eles eram tomados pelos desejos carnais. E quais eram os desejos deles? Eles queriam um Messias diferente. Um Messias que chegasse com impulso, arrumasse um grupo de soldados. Vamos lá, vamos todo mundo tomar o reino para nós, assentar no trono. Eu sou o rei de Israel. Não. Ele escolheu 12 homens, todos gente simples, pescadores. Vinde a mim. O reino dele era diferente. Não era o reino tomado por espada, como Davi fez no reinado dele. Não. Ele falou para Nicodemos o quê? Se não nascer de novo, não vereis o reino dos céus. Então havia uma diferença entre o reino do céu e o reino da terra. O trono dele era celestial. O lugar que ele ocuparia era nos corações dos santos. Veja, irmãos. Então vem os desejos que... por aquilo que engrandece e envaidece a carne. Isso é o que o ser humano gosta. Eles querem coisas da Bíblia e só para agradar a carne, a natureza carnal. Nós queremos um Jesus diferente. É assim hoje. Mas nota, irmãos, Jesus era para eles alguém talvez inferior a João Batista. Uma luz que iluminava por pouco tempo. João Batista eles não mataram, o que matou foi Herodes. Mas eles estavam querendo matar o Senhor, sem saber que estavam cumprindo as Escrituras. Vamos lá. Então, por contemplarem a aparência, a fé deles não passava de exibição entre os homens. A fé deles não era fé bíblica, porque eles viam a aparência. A fé bíblica não olha para a aparência. A fé bíblica olha além do véu. Vê o que está por detrás de tudo que é aparência. E ver Deus, a glória dele. Isso é a fé bíblica. A fé bíblica olha a letra sagrada e vê a vida do ponto de vista do que a letra sagrada faz. Então, queridos, o valor estava naquilo que podia dar-lhes seus anelos mundanos. Lembra quando Jesus multiplicou os pães? Eles pensavam que Jesus ia fazer de novo, mas Jesus não fez. Ele multiplicou pães 2 vezes apenas. Depois não fez mais, ele podia fazer, mas ele não veio para isso. O povo quer isto, irmãos. Outro detalhe, por contemplarem a aparência, a fé deles nada era diferente do que qualquer fé dos pagãos deste mundo. Não era diferente. Mesma coisa. Está vendo? O homem pode ter uma religião, pode ter uma Bíblia na mão, pode dizer que é evangélico, sem conhecer Cristo. A fé dele é igual a qualquer pagão no mundo. Outro detalhe aqui, para encerrar essa parte aqui. A natureza pecaminosa cria um Jesus fantasioso na mente e nas emoções. É o que estão fazendo hoje. Inventaram um Jesus que não é o da Bíblia. Estão curtindo hoje um Jesus que é o Jesus do mundo. E é exatamente isso que as forças das trevas querem, usando homens malignos no mundo. Que você crê em um Jesus de sentimento, crê em Jesus da Bíblia só naquilo que eu gosto, naquele texto que eu gosto. Então eles vivem procurando autoajuda, eles vivem procurando pessoas que podem falar o que eles gostam, que oram por eles, que falem de Jesus, que falem coisas boas de Jesus. Eles querem isso, mas não o Cordeiro crucificado. Vamos passar para o segundo ponto aqui. O segundo ponto vem. O conhecimento do Senhor,
é algo que está em qualquer compreensão humana. E agora nós vamos aprofundar um pouco. Tá, irmãos? Vamos lá. A primeira lição. A fé que eles, os judeus, deveriam ter, deveria ultrapassar, como eu falei antes, a compreensão natural. Eu creio. Você crê? Crê. O diabo também crê. Os demônios creem. Tem muita gente que crê e é incrédulo. Já imaginou? Eu creio. Todo mundo crê hoje. Mas é uma fé que não vem da Bíblia. Não vem do Espírito de Deus. Não foi marcado no coração, não foi embutido no coração pelo poder do Espírito Santo. Então, essa fé tinha que ser dada àqueles judeus, por Deus, uma fé pautada e onde? Nas Escrituras do Velho Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento aqui. Os irmãos percebem? Não tinham o Velho Testamento. Eles tinham a Bíblia. E não estava completa. Porque faltava Mateus, Marcos, Lucas e João para completar a lei. A lei termina na cruz. Ele só tinha de Gênesis a Malaquias. E estava ali em Jesus os 4 evangelhos. Em Jesus estavam os 4 evangelhos completando a lei. E agora, irmãos, o que acontece? O conhecimento era além da expectativa humana. Por quê? Por quê? Olha o texto, vamos lá. Se não credes que eu sou. E agora nós vamos pegar isso aqui, queridos irmãos. Esse não é um mero nome humano. Os irmãos perceberam quantos nomes Jesus tem? O nome dado, qualquer nome dado a Cristo, deriva de eu sou. Qualquer nome que você tenha de Jesus, deriva-se ou vem de eu sou. Se você pudesse pegar o documento de Cristo, carteira de identidade dele, qual é o seu nome? Eu sou. Veja, queridos irmãos, foi esse o nome que Cristo manifestou ao seu povo. Ele tinha o nome humano de Jesus. Os irmãos sabem que Jesus significa aquele que salva. Cristo, Messias, ungido. Emanuel é o nome dele. E outros nomes. Deus forte, todo-poderoso, glorioso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. São todos títulos dados a Cristo, mas todos derivam de um grande eu sou. Veja, irmãos, foi esse nome que Cristo manifestou ao seu povo. Como? Eu vou mostrar aqui de 2, 3, 4, 5 maneiras. Primeiro, seu nome era eu sou, revelando sua glória e trazendo temor aos corações. O propósito é esse. O nome dele era para trazer temor aos corações. E quem faz isso? A lei? Não. É o ensinamento na escola bíblica dominical? Não. Nas sinagogas judaicas? Não. É o Espírito de Deus. Os irmãos lembram quando aquele ladrão na cruz, ele estava zombando de Cristo com o outro amigo dele? Mas de repente, os olhos da alma foram abertos. Foi coisa assim, no átomo de tempo. Abriram os olhos dele e ele viu quem era aquele. Não era um mero homem, era Deus. E ele, sendo judeu, ele entendeu na hora. O Espírito de Deus abriu o entendimento logo. E ele imediatamente viu que tinha um socorro bem presente na angústia ali. Ele estava angustiado. Ele falou, eu quero ser salvo. Lembra-te de mim. Foi um grito dele. Os irmãos lembram de Isaías? Quando Isaías contemplou a glória de Cristo, ele aí, a casa da vida dele caiu. Ele, ai de mim, estou perdido.
Meus olhos viram. Eu poderia citar mais também, e vou citar. Mateus capítulo 11. Eu conheço o texto de cor. Quando Jesus passa por aquelas cidades, Betsaida, Cafarnaum e outras cidades, evangelizando, e o povo não se converte. E aí ele joga uma maldição sobre aquelas cidades. Ai de ti, Cafarnaum. Mas quando chega naquele outro versículo conhecido, ele diz, ninguém conhece o filho, senão o pai. Ninguém conhece o pai, senão o filho. Os irmãos perceberam que o Jesus de agora não é o Senhor da glória? Não é, é outro Jesus inventado pelo diabo. Ele diz, ninguém conhece o filho. Ele é o próprio, aquele que aparecia lá no tabernáculo, que se alguém entrasse, morria na hora. A presença de Cristo matou Ófine e Finéias. Queridos, é o Senhor da glória. Vocês lembram quando Pedro, Tiago e João subiram no monte? O Senhor queria mostrar, eu não sou um mero homem, eu não sou o Davi do Velho Testamento, eu sou o Senhor da glória. E aí começou a transfigurar. O que era exterior começou a sumir. E apareceu o Senhor, os olhos como de fogo. Ó, queridos, se os homens soubessem quem é esse que no julgamento, quando os homens morrerem sem um pecado, e verão a face daquele que eles rejeitaram. Vamos lá. Em segundo lugar aqui, revelando sua suficiência em tudo. Quando fala eu sou, está dizendo eu sou. Pronto. Eu sou tudo isso. Veja então, queridos irmãos, o que ele está querendo dizer. Sua salvação abrange, por ele ser o eu sou, abrange todos os detalhes da vida do seu povo. Ele veio para trazer uma tão imensa salvação, tão gloriosa, tão suficiente, tão perfeita para o seu povo. E tudo isso está embutido em quê? Eu sou. Vamos adiante. Em terceiro lugar, mostrando que sua atividade estende-se a todas as necessidades do seu povo. Todas. Ele é o quê? Eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou tudo. Os irmãos perceberam? Coloque o eu sou no cheque de Jesus Cristo, coloque o eu sou ali e o que você quer? Ali, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Está vendo? O eu sou. Ele só chama ele de eu sou. Os irmãos perceberam? Porque no começo o nome dele é chamado o Verbo. Agora, veja, irmãos, mostrando também o terror que ele é para os seus inimigos. Eu já tenho falado isso aqui. Oh, se os homens soubessem quem é Jesus. Irmãos, era para chegar gente aqui e cair prostrado perante o Senhor, perante a palavra. Tem misericórdia de mim. Eu falei para os irmãos, 200 anos atrás na Europa, o povo tinha medo de dormir e acordar no inferno. Hoje não. O povo dorme já pensando na festa do amanhã, já pensando no domingo sair com seu cachorro para passear. Não tem o temor do Senhor. Em sexto lugar, mostrando que sem humilhação não há como chegar a Ele. Não tem. Não brinque com o Senhor. Ele odeia o orgulhoso. Ele mantém o orgulhoso de longe. Deixa lá. Vai chegar o momento que eu vou lidar com ele. Ele ri das zombarias dos ímpios, porque ele sabe que vai chegar o momento deles caírem no inferno. Ele tem prazer.
Olha que Deus glorioso, que não precisa de mim, não precisa de você, nada, nada. Não tem necessidade. Ele é Deus, ele é suficiente nele mesmo. Eu sou. Ele não precisa. Está vendo? Mas ele tem prazer em levantar-se do trono e descer até lá embaixo e para falar com o Antônio, com a Maria, com o Manuel, com o José, qualquer pessoa quebrantada no coração. E aí que soa da voz do grande eu sou, eu te amei. O Pai me entregou você, eu vim te buscar. Em terceiro lugar, o que eles desconheciam? Aqueles judeus desconheciam a glória do Filho de Deus. Por isso, seus corações não havia qualquer evidência de temor. Eles desconheciam o significado do eu sou, a suficiência em tudo. Jesus está dizendo que eu sou o Salvador dos pecadores. Veja, eu coloquei aqui, irmãos, eu sou em letra maiúscula. Eu sou a vida, o bom pastor, a luz do mundo, a água, o pão, o caminho, a verdade, a ressurreição. O humilhante servo de Jeová estava perante a face incrédula, rebelde, cruel, homicida daqueles judeus. E eles então complicaram a vida deles, porque tendo o Velho Testamento nas mãos, eles desconheciam a glória vista no Velho Testamento. Quando você abre a Bíblia, no poder do Senhor, você não vê Isaías, você não vê Abraão, você não vê Daniel, você não vê Davi, você não vê Moisés, você vê Cristo. Se você aperta a Bíblia no sentido assim, numa linguagem figurativa, vai sair sangue, porque é o cordeiro sendo morto figurativamente ali no Velho Testamento. Rasga a Bíblia. Você está demonstrando que você está dando tapa no cordeiro pendurado na cruz. Foge da Bíblia e eu sei que você está tirando flechas no cordeiro. Como os judeus estavam falando, ficando distante dele. Distante dele. Não queremos isso. Essa luz não nos serve. Não. Sua linguagem não nos interessa. Eles desconheciam a glória dele no Velho Testamento. Glória encoberta pela sua humilhação. Que olhasse para Jesus, via seu corpo. Mas o que é o corpo do homem? Ele veio e ele foi desfigurado por nossa causa, queridos irmãos. Porque nossa rebeldia, nossos pecados foram cravados no corpo dele. E ele sofreu desde o seu nascimento até a cruz. Eu sou a vida, o bom pastor, a luz, o pão. E eles desconheciam o Deus dos patriarcas, que estava perante a face deles. Ele fala aqui, Abraão queria ver meu dia e não viu. O que vocês estão vendo agora, homens no Velho Testamento queriam ver o Filho de Deus vindo e se tornando homens. Quando Simeão pegou aquela criancinha, Jesus no colo da Maria, ele falou, pai, pode me levar, já posso, eu vi a tua salvação. Queridos irmãos, isso era a alegria dos santos verdadeiros, em ver Jesus. Aqueles judeus estavam vendo e não criam. Eles tinham tudo perante eles, toda a provisão, para que fossem libertos, salvos, livres da sentença eterna, aceitos no céu, porém rejeitaram. E então, o que é que eles fizeram? Observe, irmãos, eles pegaram pedras para atirar no Senhor. Os irmãos veem aí, no final desse capítulo, eles pegam pedras para atirar no Senhor. Eles queriam apedrejar o Senhor
pensando que estava apedrejando um homicida, um ladrão, um blasfemo. Pegaram pedra para atirar contra o Deus que eles confessavam crer. Milhares têm feito isso hoje. O que acontece hoje? Receber um Jesus simplório, um Jesus que vibra. Eles creem em mim. Que bom, estava procurando pessoas que creem. Um Jesus que vibra com esse louvor deles. Um Jesus que vibra com a vida errada deles, trazendo felicidade mundana para eles. Isso não é o Senhor da glória. Milhares hoje estão assim. Brincam de religiosos, como aqueles judeus brincavam. Estão sempre atrás do mundo. Gostam do mundo. Querem um Jesus adaptado aos gostos deste mundo. Não querem seguir. Há uma pregação hoje dá Jesus de graça. Você não quer a salvação? Aceita Jesus e você vai para o céu. Acabou. Não tem mais compromisso. Segue-me. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma exigência do Cordeiro. O caminho para o céu é um caminho de guerra, de lutas, de tristeza, de angústia. Nós passamos, mas sempre com o nosso Senhor, o grande eu sou. Hoje também não há sinal de temor. Não. Inventaram uma adoração segundo o tipo de adoração que o mundo gosta, de reverência. Não há sinal de santidade, de obediência no viver, não há mais. Não há sinal no viver de que andam com a igreja marchando rumo ao céu. Não conheceram o grande eu sou. Porque a verdade não chegou aos seus corações. Por isso brincam de louvor e ao mesmo tempo brincam com seus pecados na vida. Eu vou para a parte final. É triste a consequência eterna. O que é que nós estamos vendo no texto? Se não credes que eu sou, o que vai acontecer? Morrereis nos vossos pecados. Vamos para isso, irmãos? Em primeiro lugar, qual o mais triste destino dos homens? É morrer no pecado. Morrer no pecado. Não tem pior morte. Nem morrer de câncer, nem de acidente, nem com um tiro. É pior do que morrer no pecado. Os irmãos estão vendo aí? Morrereis nos vossos pecados. Morrer em Cristo é a coisa mais bela que tem. Santos de Deus entregaram suas vidas, morreram queimados, morreram devorados por leões, mas eles, em alegria incrível, recebiam aquilo. Eu lembro sempre do irmão Dionísio, ele com câncer, as dores intensas, e ele na cama com as mãos levantadas, glória, 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 fez isso até a morte. Mas olha a morte de um ímpio, o terror que é, morrereis nos vossos pecados, porque não creram em Jesus. Eu temo, irmãos, que muitos que disseram que creem em Jesus, não creem no Jesus eu sou. O grande eu sou. Então, queridos, para aqueles judeus, o destino era, o sofrimento era algo certo para eles. Mesmo que eles achassem que não eram tão pecadores, eles sempre comparavam a vida deles com a vida dos outros povos. Eu não faço isso, não faço aquilo, como eles fazem. Mas estavam morrendo de seus pecados. Você imaginou? Você dizer, eu não bebo, não fumo, não roubo, não minto, sou honesto e morrer nos seus pecados? A morte é igual. Se você morrer afogado no mar e numa bacia de água, é a mesma coisa.
mesmo que estivessem escondidos na mais importante religião do mundo, como era a religião judaica, morreriam nos seus pecados. Paulo fala sobre isso no capítulo 10 de Romanos, falando sobre os judeus. A fé deles não era a fé verdadeira. Eles tinham um zelo tremendo, mas sem entendimento. A verdade não tinha chegado ao íntimo. E Deus requer a verdade no íntimo. Não é aqui, não é nas emoções. Ele requer a verdade no íntimo. O triste destino assegurava surpresas terríveis. A surpresa de encontrar com milhões no caminho largo. Os irmãos sabem, quem vai em direção ao Amazonas, tem muitos rios pequenos, bonitinhos, não afunda, mas todos desembocam no grande Amazonas, Rio Amazonas. Eu vejo milhares pensando que está tudo bem, mas os irmãos olham o capítulo 14 de Isaías. Está falando ali sobre o rei da Babilônia. Será jogado no inferno. E lá no inferno, milhares vão dizer, você também está aqui conosco, está aqui. Olha, irmãos, o capítulo 31 e 32 de Ezequiel. Milhares no inferno, você também. Pensamos que você era diferente, você está aqui conosco. Já imaginou? Um homem ou uma mulher pensando que é crente em Cristo, não é. Caindo no inferno. Coré, Datã e Abirão pensavam que pertencia a Deus. Pensavam. Mas Deus endureceu o coração deles, colocou no lugar do juízo. E dali eles não saíram e estavam preparados, endurecidos pelo próprio Deus, para a terra abrir e engoli-los para o inferno. Não credes que eu sou, que Jesus é o seu, é o grande eu sou. Outro detalhe. A surpresa de encontrar jogados na eterna ira de Deus. A surpresa de estarem perante o próprio Jesus como juiz apontado pelo Pai. É exatamente isso que aguardam corações presunçosos e envadecidos. Morrerão em seus pecados aqueles que nunca se arrependeram e não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Morrerão em seus pecados aqueles que negam a Cristo pela maneira de viver. Morrerão em seus pecados aqueles que vivem causando escândalo para o Evangelho e dizendo que são crentes e salvos. Morrerão em seus pecados aqueles que estão com seus corações endurecidos contra Deus e andam em franca rebeldia contra Ele. Morrerão em seus pecados os que amam o mundo, amam os prazeres, amam a carne e rejeitam a palavra de Deus. A morte mais terrível morte é morrer em seus pecados. Eu não coloquei aqui no esboço, irmãos, mas eu tenho um término aqui. E os que estão vivendo em Cristo, que conheceram o grande eu sou, amam a Cristo, você prova que você é crente. Como? Pelo amor à palavra. Você ama esse livro? Você quer conhecer? Você quer conhecer o grande eu sou? Cristo é tudo para você. Nós temos vários hinos que tratam sobre isso. Tem um hino fora do cantor que diz, Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Ele é tudo para mim. Olha, queridos, é isso o significado. Quem é o meu Senhor? Paulo, depois que converteu, ele falou que tudo que ele conhecia antigamente, jogou fora. Ele falou, eu quero conhecer o poder dele, o poder da ressurreição, o poder da ressurreição dele no meu sofrimento, o que ele passou, o que eu estou passando. Eu quero conhecer mais, eu quero que ampliar a bênção de ver a glória dele lá no céu. Eu quero andar com ele aqui. Tem um hino que eu já cantei, acho que eu já cantei aqui. Foi escrito por aquele Oswald Smith.
um grande evangelista lá no Canadá. Ele diz: eu andei a sós com Cristo, em perfeita comunhão. Ele diz: nunca mais eu quero o mundo, eu quero Ele. Aí no coro ele diz: eu vi, eu o conheço, pois comigo ele andou. Aí ele exclama no final do hino: ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi, eu pertenço sempre a Ele, vida eterna recebi. Impressionante, irmãos. Aqueles homens que andaram com Ele, os discípulos. João, por exemplo, diz: eu vi, eu toquei nele. Para ele não foi uma coisa simples, tocar no amigo, abraçar. Nós tocamos na vida eterna. João diz: eu encostei a cabeça nele, no corpo dele. Eu vi o Senhor, nós vimos a glória dele, Ele é Deus. Então, queridos, que alegria pode invadir seus corações hoje à noite. Eu quero amar meu Senhor, andar com Ele, conhecê-lo, abandonar o mundo por amor a Ele, porque eu quero ser mais dele ainda. Esse é o desejo santo daqueles que conheceram na salvação o grande eu sou. E foi Ele que manifestou para você. Você não queria saber dele, você odiava ele, você fugia dele, mas ele foi atrás, no amor inigualável, ele chamou e você veio. Não é fantástico? E para encerrar, pecadores que ainda não se converteram, vinde a Cristo. Nós cantamos alguns hinos aqui, são hinos que convidam os arrependidos. Só por Jesus nós somos salvos, não tem outro jeito. Ou tenho que voltar e exaltar essa glória desse grande Salvador aos pecadores neste momento. Que o Senhor tenha misericórdia de milhares de almas para serem salvas. Amém.